Vamos começar então a falar agora sobre as fraturas do talos, né, e outros ossos do tarso. Ou seja, nós separamos o conteúdo em duas grandes áreas, né? Uma parte inicial, nós vamos começar falando das fraturas do talos e vamos seguir, né, com uma outra área também bastante importante de conteúdo sobre as fraturas do calcânio. E lembro também aos senhores que existe uma aula que é só sobre fratura de calcânio. Tá? E temos ainda, vamos finalizar com os demais ossos do tarso, né? Os ossos que formam o médio pé, que são esses ossos que ficam à frente. Então, aqui nós temos a articulação de Chopard, na parte posterior, e na parte anterior nós temos a articulação de Lisfranc. Então, fica entre a articulação de Chopard e a articulação de Lisfranc. Então, que outros ossos esses que participam vão formar, então, o médio pé, que nós também iremos abordar na parte final da nossa apresentação? As fraturas do navicular, aqui, as fraturas do cuboide na parte lateral, nessa coluna lateral, e aqui as fraturas dos cuneiformes, o cuneiforme medial, o intermédio e o cuneiforme lateral. Vamos passar então, vamos iniciar, como nós comentamos, falando e abordando sobre as fraturas do talos. Né? E as fraturas do talos, como nós já mencionamos no início, no material relativo ao ARMAP, né? Ela tem uma vascularização, existem áreas que são críticas em termos também de vascularização, e em traumas muito graves pode acabar comprometendo essa vascularização e trazendo como consequência necrose avascular. Bom, aqui nós vemos mais uma vez uma vista do talos, aqui uma outra vista do talos, essa é a porção anterior, onde fica a cabeça do talos, aqui o colo do talos. Né? Aqui nós vemos a parte anterior do talos, né? Aqui a parte do colo, e aqui a superfície articular superior, né, que vai se relacionar então com a tíbia distal, né, e com os maléolos, né, medial e lateral. Vamos ver o sumário dessa primeira parte. Nós vamos abordar as considerações, então, iniciais, anatomia, fraturas do colo do talos, fraturas da cabeça do talos, né, fraturas do corpo, né, fraturas dos processos lateral do talos e as fraturas dos processos posteriores, né, além de abordarmos, como sempre, chamarmos atenção para a parte de complicações. Considerações, dentro das considerações iniciais, historicamente, essas fraturas do talos, elas estavam associadas a maus resultados, alto número de complicações. Na Segunda Guerra, principalmente na Primeira Guerra Mundial, principalmente, ela foi conhecida ou descrita como fratura do aviador, tá? E as lesões, naquela época, né, os aviões desenvolviam velocidades muito mais baixas que os aviões atuais e havia uma taxa também em termos de sobrevivência à queda de aviões, né, melhor do que em aviões, né, mais rápidos, né, como depois aconteceu ao nível da Segunda Guerra Mundial. Por isso essa descrição aqui, fratura do aviador na Primeira Guerra Mundial. Lesões do talos, né, ela pode ser também de forma exposta, e até o 1800, a metade do século, não no anterior, antes do século, antes dos anos 1900, dos anos 1800, até a metade do século, era altíssima a taxa de mortalidade quando se tinha uma fratura como essa aqui, uma fratura exposta aqui com luxação, né? A taxa de mortalidade era muito elevada aqui, né? Claro que ainda é pré-advento dos antibióticos, da penicilina, isso é anterior, e também das técnicas, né, modernas de tratamento. Veja que nos últimos 20 anos houve uma melhoria dessas técnicas, e melhorando também a parte de instrumental, a abordagem também e a sequência de como melhor abordar essas fraturas. E os resultados funcionais também melhoraram e minimizaram também as complicações. Então, as lesões do talos, elas em serviços que não sejam especializados em trauma, elas não são muito frequentes, né? São mais frequentes, obviamente, em serviços que têm área para atendimento do trauma, né? Onde você tem um PS com
atendimento ao trauma. São associados a traumas de alta energia, como já falamos,